Boa tarde a todos. Hoje, eu, Leirian, e meu grupo, compostos pelos integrantes Ana Clara Dutra, Flávia Donato, Larissa Dias e Thalisson Mateus, vamos falar com vocês sobre o artigo intitulado Os desafios da produção agroecológica e da construção de uma estratégia de mercado de circuito curto através da entrega domiciliar de produtos, escrito por Balen e colaboradores no ano de 2018. Segundo Bianchini Mendes, em 2013, o final da Segunda Guerra Mundial e o advento da era nuclear fizeram com que os temas ambientais e sociais se internacionalizassem a partir de uma reflexão da sociedade sobre a depredação desmedida da natureza pelos avanços da agricultura, da indústria e do consumo crescente de alguns recursos naturais não renováveis. Além de demonstrar maior preocupação com o meio ambiente, a população mundial também passou a buscar por alimentos mais saudáveis, com uma ausência de produtos químicos, dando um espaço para uma produção agroecológica. Um sistema que, além de envolver a produção sustentável, que respeite os ecossistemas e que também tem uma maior ênfase na saúde do consumidor. A narrativa alternativa dos alimentos propõe um sistema agroalimentar que se opõe às características do sistema industrial de alimentos, tais como homogeneização de produtos, a diminuição da diversidade de alimentos consumidos, a comida global, ou seja, a eliminação de uma sazonalidade e de consumo de produtos locais, de alimentos altamente processados e artificializados e de contaminação química por produtos. De acordo com os pressupostos da construção da narrativa alternativa dos alimentos, há um contraponto que seria a valorização e o fortalecimento da agricultura de pequena escala, o desenvolvimento de sistemas produtivos sustentáveis, orgânicos e agroecológicos, a construção social de mercados locais, o fomento do apoio à produção local com fornecimento adequado de serviços, um conhecimento, crédito, insumos e equipamentos adequados para o mercado local e regiões e regionais, os mercados conhecidos como híbridos, para aquelas regiões onde a agricultura de pequena escala não consegue atender a essa demanda. E assim, os agricultores de outras regiões seriam inseridos e a conscientização de novas gerações de consumidores. Esses consumidores eles seriam mais conscientes e mais demandantes de produtos desse modelo de agricultura. E por isso, o presente trabalho ele tem por objetivo estudar as percepções dos consumidores e a construção da família agricultora em torno da estratégia de mercado de circuito curto dos produtos orgânicos, através da entrega de cestas a domicílio. A entrega de cestas de produtos ela é uma forma de comercialização relativamente nova na cidade de Santa Maria, onde o estudo foi desenvolvido, mas ela é derivada de uma das mais antigas formas de comercialização da agricultura familiar, o ato chamado de quitandeiros. Antes do processo de modernização da agricultura, eles contavam com a produção diversificada de alimentos para subsistências. E com essa comercialização dos excedentes de porta em porta e os pequenos estabelecimentos e comerciais urbanos, eles passaram a fazer o uso dessa entrega de cestas. E quando se diz respeito à caracterização do estudo, o presente estudo ele tem um caráter qualitativo e foi realizado através de entrevistas, as quais foram direcionadas a uma família produtora de alimentos orgânicos e a um grupo de consumidores dos produtos produzidos por essa família. Foi realizado na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foram entrevistados 11 consumidores, a família produtora e também uma extensionista do Escritório Municipal da Emater, Rio Grande do Sul, que acompanha todo esse processo. A propriedade da família situa-se na comunidade de Três Barras, no município de Santa Maria, que possui uma população de 261 mil habitantes e 1.781.000 quilômetros quadrados de área, segundo o IBGE 2019,
distribuídos no centro geográfico do Rio Grande do Sul. A propriedade, ela localiza-se em uma área de transição morfológica denominada rebordo do Planalto entre dois conjuntos fisiográficos, aos quais estão representados pelo Planalto Meridional Brasileiro e a Depressão Central do Rio Grande do Sul. Santa Maria, ela possui características funcionais urbanas que repousam no setor terciário e ultrapassam os limites regionais, principalmente nas atividades ligadas aos setores comerciais, educacional e serviço público. É uma cidade que se destaca pela presença da Universidade Federal de Santa Maria, que é uma referência, uma faculdade pública referência nesse caso. Além do mais, conta com hospital universitário e área de segurança nacional, formada pela base aérea e várias unidades do Exército. Nesse sentido, é uma cidade que se configura com um importante papel no setor e também como um polo consumidor. Hoje, em Santa Maria, há uma emergência de grupo de consumidores de produtos orgânicos, sendo que no levantamento exploratório desse estudo, identificaram 4 grupos organizados em torno de agricultores que produzem de forma orgânica ou agroecológica. É importante perceber que esse movimento de aglutinação de um grupo de consumidores em volta de um agricultor demonstra um processo diferenciado de mercado no circuito curto. No entanto, para esse estudo, eles optaram pela imersão em um grupo de produção e consumo. O processo de análise dos dados foi realizado de acordo com as premissas de um estudo explicativo que tem por objetivo uma imersão na realidade, um conhecimento em profundidade para explicar os fatores que determinam os fenômenos, segundo Gil em 2008. Para Pradonov e Freitas, 2013, na pesquisa explicativa, o pesquisador procura explicar os porquês das coisas e suas causas, por meio do registro, da análise, da classificação e da interpretação dos fenômenos observados. Nesse sentido, além de entrevistas realizadas, os pesquisadores lançaram mão de notas, observações, registros fotográficos e da experiência de uma das pesquisadoras, que é consumidora de produtos orgânicos da família. Dessa forma, a análise qualitativa foi orientada pela análise interpretativa, que, segundo Gomes, 2012, busca a lógica interna dos fatos, dos relatos e das observações e os situa no contexto dos autores. E quando se diz respeito à caracterização da propriedade da família de agricultores orgânicos, nesse presente estudo, a família da propriedade consiste em uma família a qual apenas o casal, uma filha e um dos filhos trabalham. Eles necessitam de mão de obra externa, desenvolve a produção orgânica desde o ano de 2001, ou seja, já tem um longo período. Em 2011, eles mudaram para uma nova área e, além do mais, eles são sócios da Cooper Cedro, que é uma cooperativa da região. A propriedade estudada possui 13 hectares, sendo estes distribuídos em produção orgânica, área de benfeitorias de apoio à produção e moradia da família, além do mais, contém uma área de reserva legal e preservação permanente. Se encontra, né, no processo de transição para o agroecológico, do orgânico para o agroecológico. É uma região privilegiada por causa da vegetação ali presente e das condições endafoclimáticas, porém, em contrapartida, tem uma deficiência de água para irrigação. A água da propriedade é sem risco de contaminação, mas no verão sofre muito com a falta de água. A diversidade produtiva significativa nessa propriedade para os produtos comercializados, eles produzem o repolho, a cenoura, beterraba, mandioca e frutas cítricas como a laranja e o limão, que são vendidos ali na região. E para o autoconsumo, ou seja, o consumo da família, são produzidos ovos, leite, galinha caipira, feijão e milho. O manejo da propriedade, ele tem como objetivo promover a biodiversidade. Sendo assim, são realizados cultivos consorciados, rotação de cultura, recuperação e enriquecimento das APPs, adubação verde, ausência de fogo, cobertura do solo, manejo de mato e alternância de capinas, adubos orgânicos, diversificação da produção, quebra-ventos, cultivo em faixa e sistema agroflorestais.
Os canteiros são distribuídos de forma intercalar, é utilizada a planta verde como adubação, a adubação do solo realizada com cobertura morta e viva, e algumas vezes é utilizada adubos químicos solúveis, conforme permite a legislação dos orgânicos. O controle de pragas e doenças é realizado com o manejo do agrossistema e utiliza um bioinseticida. E o controle de plantas espontâneas é realizado com roçada, capina seletiva, cobertura morta e algumas vezes eles realizam a aração e o controle químico. E uma conclusão sobre a caracterização é que, embora a produção orgânica seja o horizonte da família, eles observaram algumas dificuldades resultantes do processo produtivo. As duas mais importantes são a falta de mão de obra e de água para irrigação no verão. Essas duas questões são determinantes do uso da intervenção não agroecológica na propriedade. A mudança de local foi outro fator que desestruturou a produção orgânica, tendo que construir uma nova sede, uma casa, galpões, estradas e um açude, demandando grande parte da mão de obra que seria utilizada no manejo do sistema de produção. Eles afirmam que agora, com a sede praticamente pronta, será possível realizar os próximos passos na propriedade. Agora, sobre o mercado de circuito curto de produtos agroecológicos, vou estar abordando sobre aqueles que fazem a entrega de cestas diretamente aos seus consumidores como estratégia. Na maioria dos casos, os produtores de alimentos orgânicos são constituintes de uma agricultura familiar, só que eles vêm sentindo diminuído no mercado competitivo em relação aos grandes produtores. Isso ocorre devido ao crescimento econômico resultante da produção em grande escala, valorizando a produção das commodities, como soja, milho, suco-cana, em detrimento da produção de pequena escala e voltada ao abastecimento interno, como as hortaliças produzidas por pequenos produtores. Também é notável que a procura por alimentos orgânicos vem crescendo no país. Alguns incentivos, tanto governamentais quanto não governamentais, são necessários para a implantação da agricultura orgânica. Só que também o Brasil ocupa a 12ª posição dentre os países que dedicam parte das suas áreas agrícolas para a produção orgânica, aproximadamente cerca de 705 mil hectares para o sistema de cultivo agroecológico. O crescimento do consumo de produtos orgânicos está amparado por uma crescente tomada de consciência por parte dos consumidores dos problemas gerados pelo modo de alimentação industrial. Pode-se afirmar que essa crescente consciência é despertada pelos debates da segurança alimentar e nutricional, a concepção de saúde ou dos problemas de saúde ocasionados pela alimentação da atualidade, problemas ambientais e sociais do modelo de produção agrícola moderno, e dentre os problemas de saúde ocasionados pela alimentação na atualidade, estão relacionados à contaminação por agrotóxicos na formulação dos alimentos processados e ultraprocessados, que causam uma série de doenças como a obesidade, que está cada vez mais presente no mundo e cada vez mais cresce. E frente a essas problemáticas, surge um movimento de contraposição ao atual modelo hegemônico de produção e alimentação, que questiona o modelo alimentar industrial e propõe novas formas de organização de produção, mercado e consumo, que é a narrativa alternativa dos alimentos. Para o Wiskert, a ligação do alimento com o contexto sociocultural e territorial é essencial para a construção de uma proposta de paradigma alimentar alternativo. Nesse sentido, os mercados de circuito curtos são os canais estabelecidos para esse modelo alternativo. E por circuito podemos entender a busca pela aproximação entre os locais de produção e consumo de bens e serviços, a redução da escala das distâncias percorridas pelos produtores a serem transportados, a diminuição da necessidade de uso de redes de transporte, energia e logística, a utilização de mão de obra do território, o financiamento em condições acessíveis aos micros e pequenos empreendedores, com novos mecanismos de intermediação financeira, a maior participação dos atores sociais nos processos de decisão política,
o maior cuidado com o ambiente do lugar em que vive. E, para dar áudio, os mercados locais e a comercialização em circuitos cultos associados à agroecologia podem ser as chaves para conectar produtores e consumidores de alimentos ecológicos e uma forma de impulsionar o desenvolvimento local. Ele também enumera 11 tipologias de mercados de circuito curto, dentre eles estão venda na propriedade, venda em cestas, feira de produtores, ponto de venda coletiva, beira de estrada, entre outros. E também foi também lembrada a segurança que o consumidor possui um saber que estão comprando diretamente do próprio produtor, a qual também realiza a entrega e que essa aproximação reflete uma maior confiança, o que acontece, por exemplo, nas feiras. E para a entrega das cestas montadas pela família, o produtor recebeu o apoio da empresa de assistência técnica e extensão rural da cidade de Santa Maria, a Emater. A família passou por processo de remodelação devido à troca de área produtiva e, com assistência técnica, surgiu a ideia de realizar a entrega dos alimentos através de cestas em pontos estratégicos, facilitando assim o agricultor por serem pontos próximos da sua propriedade e próximo de seus clientes. A ideia inicial era que fosse estipulado um valor para as cestas que seriam entregues semanalmente, e dentro desse valor, o agricultor as organizaria com produtos disponíveis no momento. O consumidor também passaria a receber essas cestas fechadas de acordo com o que fosse produzido na propriedade, justamente pela dificuldade do produtor em produzir algumas culturas em determinadas épocas e por questões de sazonalidade da produção. A família, depois disso, ela afirma que se todas as cestas fossem fechadas, demandaria menos mão de obra e facilitaria o gerenciamento dos sistemas de produção e comercialização. Sobre a entrega das cestas fechadas, os consumidores que optam por essa modalidade ressaltam a possibilidade de variar a alimentação, respeitar os processos produtivos da propriedade também. E um dos maiores problemas enfrentados na construção desse mercado é a seletividade dos produtores por parte dos consumidores, pois a família não dispõe de um canal de comunicação eficiente para informar os consumidores a lista de produtos que está disponível na semana em questão. O contato se dá via telefone celular e tem sido insuficiente e ineficaz. Por outro lado, o agricultor também tem dificuldade de organizar as cestas, quando ocorre uma seletividade maior dos produtores por parte dos consumidores, pois isso exige mais planejamento e mais interação entre ambas as partes. Um aplicativo de celular ou de um site com a divulgação dos produtos da família resolveria essa parte da dificuldade da comunicação. No entanto, demandaria mais especialização e domínio de tecnologias de comunicação por parte da família. O uso de tecnologias de comunicação pode ser um fator fundamental para melhorar a conexão entre o agricultor e o consumidor. Tal ideia que também foi salientada por vários consumidores entrevistados, onde foi relatado que, através de um aplicativo ou um site, o produtor poderia disponibilizar os produtos por venda semanalmente, avisar datas e horários para realizar as encomendas e entregas e facilitando ainda mais esse mercado utilizando esses recursos. Bom, agora falando um pouco sobre a certificação dos produtos ecológicos. Essa é uma necessidade sentida. Em 2015, a ONU realizou uma lista de metas a serem alcançadas até o ano de 2030. Essa lista se chama Agenda 2030. E foram realizados 17 acordos que foram apresentados por diversos países. E em segundo lugar nessa lista está a busca pela agricultura sustentável, que está ligada ao fim da fome. E ela fica abaixo apenas da erradicação da pobreza.
O crescimento de incentivos governamentais a respeito da produção e consumo sustentável na agricultura é visto em quase todos os países do mundo, e ela é uma das metas articuladas pela Organização das Nações Unidas. Bom, a gente nota que os sistemas agroecológicos de produção são os melhores na questão da agricultura sustentável, porque eles levam em conta o uso consciente dos recursos naturais e também a preservação do meio ambiente, o que proporciona à população uma alimentação mais saudável. Esse pessoal que está em busca de uma alimentação mais saudável são os chamados consumidores verdes, ou aqueles ecologicamente conscientes e responsáveis. Eles buscam o consumo de produtos que não exerçam nenhum prejuízo ao meio ambiente. Isso segundo Graziano, em 2006. Para garantir a esses consumidores a veracidade daquilo que estão adquirindo, que são produtos sustentáveis, sem uso de agrotóxicos, sem nenhum dano ao meio ambiente, temos o processo de certificação dos alimentos, que ele é realizado por instituições que podem ser públicas ou privadas. Bom, as certificações ecológicas e orgânicas, elas surgem nos diferentes países de modo a controlar e servir como instrumento de verificação de conformidades ambientais que estão ligadas ao aparecimento da sustentabilidade como preocupação global. O que isso significa? Que a gente vai ter uma empresa que ela vai lá na fazenda e ela vai verificar o produto, como está sendo produzido, todo o manejo, para ter certeza de que esse produto é orgânico, é ecológico, não vai causar nenhum dano ao meio ambiente. Nessa pesquisa foram feitas entrevistas e quando foi questionado aos consumidores a certificação da família, eles relataram que existe um elo forte de confiança entre o produtor e o consumidor. Então, nesse caso específico, a certificação ela seria dispensável, ela não interferiria na compra do produto. No entanto, os consumidores afirmaram que se houver uma expansão da venda para consumidores de fora, que não conhecem a fazenda, que não conhecem os produtores, a certificação seria um a mais, seria fundamental, principalmente para esse pessoal que não conhece o modo de produção dessa família. A dificuldade de assistência técnica especializada aos agricultores orgânicos. Bom, com a construção da narrativa alternativa de alimentos, ela passa a ser necessariamente, ela é dada pelo redesenho do sistema de produção. É necessário um perfil profissional diferenciado para dar assessoria a esses modelos de agricultura sustentável. É notável a falta de profissionais com experiência nessa área de produção orgânica e agroecológica, porque, como o Thaleson falou, é dada maior atenção à produção de commodities, de grandes culturas. Muitos agricultores eles não conseguem produzir de forma orgânica por falta de técnicos especializados nessa área para dar assessoria. Segundo o extensionista da Emater do Rio Grande do Sul, não tem assistência técnica, não existe. 99% dos agentes de desenvolvimento e assistência técnica hoje são formados para vender venenos, insumos, assim os agricultores eles dependem muito deles mesmos para se organizar por conta própria. E nisso os próprios agricultores eles formam grupos a fim de passar técnicas uns para os outros para melhorar a sua produção. Para Carvalho, em 2014, a precariedade da assistência técnica recebida pelos produtores, as dificuldades de acesso a financiamento e pouca divulgação das qualidades da produção orgânica completam o quadro de gargalos econômicos traçados pelos produtores. Ou seja, essa falta de uma assistência técnica está entre os maiores gargalos dos produtores orgânicos. A capacitação e apoio técnico, segundo Carvalho, em 2014, elas são essenciais à produção, são fatores
de diminuição de custos de produção e a melhoria na qualidade dos produtos. Em um estudo realizado por Bala em 2015, percebe-se que a agroecologia é a mais complexa e mais difícil para os agricultores, o que exige conhecimento que, infelizmente, eles não dominam. Bom, o trabalho de extensão rural, no caso da família deste ensaio, esteve muito relacionado à organização dos consumidores, e hoje ela tem uma ação voltada ao gerenciamento da propriedade. A ação mais voltada à produção de manejo e de agrossistemas ela é realizada pelo filho da família, que é engenheiro agrônomo. Mas, como o extensionista ressalta, essa é uma situação que é de exceção à regra. Para ele, existem inúmeros agricultores que poderiam fazer essa reconversão dos sistemas de produção e ingressar no mercado de circuitos curtos, melhorando a renda e a produtividade e qualidade de vida. A produção agroecológica e a comercialização dessa em mercados de circuito curto exige uma série de aprendizados e desenvolvimentos de ações que dialogam com uma sociedade moderna e com modos de consumo já impactados. Dessa forma, o aprendizado não é somente para os produtores, mas também para os consumidores. Bom, uma das sugestões de consumidores durante a pesquisa foi organizar visitas dos consumidores à propriedade. Esse talvez seja um dos caminhos para ampliar o processo de aprendizagem e aumentar ainda mais o contato do produtor e consumidor. Além disso, garantir a confiança do consumidor. Ou seja, quando essas visitas elas beneficiariam de forma que o consumidor iria aprender como é produzido aquilo que ele põe na sua mesa. E ele veria o quão é importante essa agricultura sustentável. Bom, e agora nas nossas considerações finais, né, nós vamos tentar falar o mais resumidamente possível. A certificação para esse grupo de consumidores atual, ela não representa algo necessário, mas ela pode ser levada em consideração assim que o agricultor estiver terminando o processo de transição e ele terá sua produção inteiramente agroecológica. E aí ele vai conseguir expandir a venda e acessar outros mercados também. Aí a gente percebeu algumas características que a gente vai pontuar. A primeira, que ele atinge um grupo de consumidores conscientes e que buscam alimentos de maior qualidade, mas que preferem a comodidade de receber em casa os seus produtos. A segunda, a relação entre o agricultor e consumidor é baseada na confiança e na troca de saberes. A terceira, os consumidores eles tendem a preferir a escolha de produtos para compor as cestas e não a compra às cegas, ou seja, sem saber o que vem nessa cesta. A quarta, seria importante que os consumidores acessassem os espaços de diálogo sobre a alimentação, sobre a produção, sobre a agricultura familiar, para que eles tivessem um maior entendimento e fossem de encontro a esse mercado. Contudo, ainda há espaço para um aprendizado nessa relação de produção e consumo, pois a experiência mostra que há desafios a serem superados, tais como uma organização de mercado desse circuito curto, já que existe uma comunicação entre a família agricultora e os consumidores, que por vezes é mais difícil. Necessidade de uma assistência técnica que, apesar de ser existente, é insuficiente para atender uma demanda maior de agricultores e aprendizados. Uma necessidade de... Nesse último, a gente percebe que existe uma dificuldade de perceber, né, do produtor, de conhecer a sazonalidade dos cultivos agropecuários e dos eventos climáticos que podem acarretar perdas, né, e limitações na oferta de alguns produtos. Pode passar, por favor. Então, a gente considera que para a família o sistema ideal de comercialização seria via cestas fechadas, né?
organizadas dentro de um valor estipulado com o seu cliente e com os produtos disponíveis no mercado naquele momento. Essas são as referências que a gente trabalhou. Obrigada pela atenção e nós estamos abertos a qualquer dúvida.